Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 18. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Está maravilhoso este lugar nesta noite. Que o Senhor está presente em nosso meio. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da sua pregação. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Toma o teu assento nesta noite. Aleluia. Fecha os teus olhos um minutinho aí. Soberano Deus, eterno Pai, nós te pedimos, Senhor, que nesta noite, Pai querido, o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Pai querido, o teu povo venha ser edificado, Senhor. Que o Senhor venha dar direção para nós neste momento, Pai. Que o nosso coração seja, Pai, uma terra fértil nesta noite para receber a semente da palavra do Senhor. E a igreja que crê glorifica o Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela tarde eu li um pouco sobre Paulo e sobre a maneira com que Paulo estabelece a igreja em Corinto. E o Senhor falou ao meu coração a respeito deste texto aqui. E não somente deste texto, mas também, por exemplo, com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 15. E a minha dificuldade foi só escolher o texto para ser a base da pregação, porque o Senhor já estava falando comigo a respeito destes textos que nós lemos aqui, para os irmãos entenderem um pouquinho melhor sobre o que era a cidade de Corinto. Os irmãos, nós precisamos entender que Corinto, para o seu tempo, era uma grande cidade, para os seus dias, tinha aproximadamente 250 mil a 800 mil habitantes, então é muita gente para o que se diz respeito da sua época, da sua cidade. Na região de Corinto também ficavam 2 portos, inclusive o maior porto do seu tempo, que era o porto de Cencreia. Então, por isso, a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. Significa dizer que muitas pessoas passavam pela região de Corinto. Era uma região muito conhecida, uma região muito visitada, vários povos estavam ali, de diferentes etnias, diferentes línguas, diferentes cores, diferentes pensamentos ideológicos ou políticos. Então a cidade de Corinto era uma cidade bem reconhecida, inclusive porque, para que o mundo se comunicasse entre si, no que fala do transporte de mercadorias, precisava passar por Corinto. Então Corinto é uma cidade bem influente. Nós temos na região de Corinto, que fica na Grécia, os principais filósofos. Quem aqui já ouviu falar de Sócrates, Aristóteles e Platão? Eles são de lá.
É do berço, da Grécia que vem o berço do pensamento ocidental. Significa dizer que o Brasil é influenciado pelas filosofias gregas. Os países da América são influenciados, tamanha era a influência de Corinto, da Grécia para os seus dias. Amém, gente? Em Corinto também tinha muitos templos pagãos, para vocês verem que era uma cidade bastante visitada. Nós vemos que algumas festas no ano, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que professam a fé no catolicismo, por exemplo, vão de um lugar para outro, cumprindo suas obrigações, suas promessas. Alguns ainda vão de joelhos, andam não sei lá quantos quilômetros, saem de uma cidade para outra, saem de um extremo do Brasil para o outro, só para visitar a capelania da sua santa predileta. Assim era na igreja de Corinto também. É por isso que Paulo, quando passa no capítulo 18 de Atos, se não me falha a memória, Paulo passa pela região de Atenas, que é na Grécia, e Paulo vê que há muitos templos e há muitos altares para muitos deuses. E Paulo, passando por lá, vê que existe o altar vazio, não existe um ídolo sobre aquele altar. Só que a escritura dizia ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala, este Deus desconhecido é o Deus que vos tem anunciado. Só que a palavra do Senhor diz que Paulo não teve muito êxito na Grécia. Ele conseguiu convencer a poucos ali, e Paulo migra para a região de Corinto, e vai trabalhar como artesão de tendas, para não ser pesado ao ministério. E Paulo estabelece ali em Corinto a sua igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu preciso falar algo que às vezes tem algum... aqui ainda não aconteceu, mas eu vejo alguns irmãos que vão citar o livro de Coríntios e fala Coríntias. É verdade? Não é Coríntias, é Coríntios. Mas Paulo estabelece as 7 igrejas da Ásia, que constam lá no livro de Apocalipse, e a região de Corinto também foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Só que quando Paulo estabelece a igreja em Corinto, vocês estão vivos, povo? Paulo percebe que a igreja de Corinto mergulhou na discórdia e na divergência de pensamentos. Por isso que no capítulo 1, ele escreve dizendo assim, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros dizem, eu sou de Cefas, e há alguns que dizem, ainda sou de Cristo, porque Paulo percebe que haviam ali rachas, divisões de pensamento dentro do templo. Aí a pergunta de Paulo para o povo por acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Ele percebe, ele sente a necessidade de falar a respeito, por exemplo, dos irmãos de Corinto que queriam estar no templo, queriam servir a Deus, estavam se convertendo para o cristianismo, mas também sentavam na mesa dos ídolos. Por isso que no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a relação dos santos com a mesa dos ídolos. Aí Paulo pergunta, pode porventura a luz ter comunhão com as trevas? Então a igreja estava passando por uma fase bem difícil. E a ideia de Paulo com a carta aos Coríntios é combater não a igreja num todo, mas aqueles que estavam bagunçando. A ideia de Paulo é combater o pensamento daqueles que queriam enfiar dentro da igreja filosofias dos seus próprios pensamentos. Porque, detalhe, Corinto está na Grécia. Olha que interessante. Corinto está na Grécia. E a palavra do Senhor diz que Paulo escreve, você vai entender que Paulo vai escrever a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo vai bater valendo nessas questões. Todo mundo vive? Fica todo mundo quietinho, fica com medo às vezes. Aleluia. Por quê? Na cabeça do povo judeu, Cristo é um escândalo. Porque está escrito, Deuteronômio capítulo de número 21, maldito, 21, 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo quer dizer é, para os judeus, Cristo é um escândalo, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Só que ele fala assim, ali, no versículo de número 22, os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Por quê? Porque para os judeus é um escândalo a morte de Cristo, ainda mais morte de cruz, porque ele é considerado maldito. E para os gentios gregos não faz sentido a morte de Cristo.
Por isso que Paulo diz, e vocês gregos pedem sabedoria, porque vocês querem entender a obra de Cristo. Vocês precisam firmar o sacrifício de Cristo nas filosofias de vocês. Mas Paulo diz assim, mas eu não vos preocupei em fazer vocês saber de outro negócio, a não ser Cristo, e este crucificado. Que mensagem é essa que Paulo fala aos coríntios? Que é loucura. Porque o mundo não compreende a mensagem do evangelho. Você não compreendia? Pode ser que existam pessoas aqui no nosso meio que não compreendam ainda a mensagem do evangelho. Porque para o mundo, para o pensamento, para a intelectualidade de Corinto, isso era um escândalo. Eles são super inteligentes, não é verdade? Eles são. Mas Paulo diz, mas a palavra que nos salva é loucura para a vossa visão. É loucura para o vosso pensamento. Aí Paulo diz, versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da salvação. Paulo quer fazer a igreja compreender o que é o evangelho. E este evangelho é um escândalo. Esse evangelho é um escândalo para muitas vezes nós que não conseguimos adequar a nossa vida ao evangelho, queremos adequar o evangelho à nossa vida. Quando na verdade tem que ser o oposto, nós é que temos que nos enquadrar dentro das 4 linhas do evangelho, e não o oposto. É para isso que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, para combater a divisão que havia dentro da igreja. Porque havia alguns que queriam trazer o evangelho para a sua própria visão. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão aí? Mas que evangelho é esse que Paulo fala que é loucura? Que evangelho é esse que Paulo fala que é loucura para os gentios? É um escândalo para os judeus? Que evangelho é esse? Já parou para pensar? Você já parou para pensar o porquê que o evangelho é o poder de Deus? Por quê? Se nós saíssemos na rua ali agora e alguém parasse e a gente perguntasse, por que que vocês creem que o evangelho é o poder de Deus? O que nós responderíamos? É uma pergunta pesada, não é verdade? Você nunca pensou nisso? Por que que o evangelho é o poder de Deus? Em primeiro lugar, o evangelho é o poder de Deus porque não se diz respeito a nós, mas a Deus, mas a Cristo. Nós temos religiões no mundo que adoram a Maomé. Maomé morreu. Nós temos outras religiões de fundadores, nós temos o espiritismo, seu fundador morreu, está enterrado, mas o nosso Deus, o fundador da nossa fé, está vivo e reina para todos sempre. Está vivo para todos sempre. Paulo diz, essa pregação que nós pregamos para o vosso pensamento é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Eles querem advogar a fé baseado na sua intelectualidade. É por isso que no capítulo 2, no verso 2, Paulo diz assim, pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. O que Paulo quer dizer, eu poderia falar de filosofia com vocês. Eu poderia falar com vocês de política, eu poderia falar com vocês sobre muitas coisas, mas eu só me contive em falar sobre Cristo, e ainda por cima ele crucificado. Olha que interessante, porque a linguagem do cristão tem que ser Cristo. Cristo. Eu escutei uma vez uma pregação, era uma pastora, e ela ministrou, e ela citou uma frase de Aristóteles e montou toda a pregação em cima da frase do Aristóteles. E eu disse, xiii. Já vou falar sobre isso aqui melhor. Em primeiro lugar, o evangelho que escandaliza o mundo, o evangelho que escandaliza o gentio, o evangelho que escandaliza o judeu, é o evangelho que revela a relação de Deus e o homem. Como assim, pastor? Romanos capítulo 3,
versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías capítulo 59, a palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouve. Qual é a realidade que o Evangelho mostra para a gente? Que nós estamos separados de Deus. Por causa do quê, pastor? Do pecado. Nós nascemos debaixo da condição de pecador. Nós nascemos com a genética do pecado de Adão. É por isso que Paulo fala que pelo pecado de um, pelo erro de um, o pecado entrou no mundo. Salmos de número 51, versículo 3 a versículo 5, Davi escreve dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Aí Davi diz: contra ti, somente contra ti pequei. Somente contra ti pequei, fiz o que era mal diante aos teus olhos, de modo que justo é quando fala, e puro quando me julga. Aí Davi diz assim: mas a culpa é da minha natureza pecadora. Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos com a mancha do pecado em nós. Ou seja, nós nascemos afastados de Deus. Essa é a primeira realidade que o Evangelho... Ficou pesado agora, né, gente? Essa é a primeira realidade que o Evangelho vem mostrar para nós. Que nós, naturalmente, pelas nossas próprias condições, pela nossa própria natureza, nós estamos afastados de Deus. Aí o Evangelho mostra o outro lado da moeda, que é a relação, essa é a nossa relação com Deus. Aí a Bíblia também fala da relação de Deus com o homem, porque Davi fala assim, Salmo 51, versículo 7, purifica-me com isopo, e ficarei purificado. Torna-me de novo a alegria da salvação, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque a Bíblia está revelando que mesmo nós, nascendo debaixo do pecado, mesmo nós nascendo afastado de Deus, naturalmente longe de Deus, Deus é quem dá o passo em nossa direção, não é nós, é Deus. Ele quem dá o passo em nossa direção e nos purifica de todo o pecado, de toda a imundícia. João capítulo 3, versículo 16 e 17, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condene o mundo, mas que salvasse o mundo. Esse é o pensamento de Deus quando olhou para mim e para você. Porque o nosso pecado nos condena, o amor de Cristo nos salva. Você consegue entender nessa noite? A relação natural do homem com Deus é a divisão. A relação natural do homem com Deus é a separação. A relação natural do homem com Deus é viver longe de Deus. É a graça que nos chama. É a graça que nos aproxima. É por isso que o Senhor diz para os seus apóstolos: quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, atrairei todos até mim. Ele é quem atrai. Você consegue compreender isso? Então não fique pensando que você foi salvo porque você é bom, porque você não é. A Bíblia diz que todo homem é mau. Jesus disse assim: vocês que são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus diz: vocês são maus, mas são bons para os vossos filhos. Ou seja, vocês são bons para os vossos filhos, mas vocês continuam sendo maus. Por quê? Por causa da relação natural do homem contra a vontade de Deus. Todo mundo vivo? Segundo lugar, o evangelho que é um escândalo para os gentios, nós somos gentios, tá bom, gente? E para os judeus, o segundo lugar, o evangelho que escandaliza é o evangelho que propõe a mudança de vida.
Você pode glorificar o Senhor? Em segundo lugar, o evangelho que escandaliza o mundo é o evangelho que propõe a mudança de vida. Por quê, pastor? Porque ninguém chega no evangelho e permanece do mesmo jeito. Ninguém é atraído pela graça de Deus e permanece do mesmo jeito. Você pode ficar marcado, mas do mesmo jeito você não fica. O que aconteceu com Jacó quando ele teve um encontro com Deus? Ficou coxo de uma perna. Ninguém que tem um encontro com Deus permanece do mesmo jeito. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. A palavra, aquela expressão que Paulo usa, nova criatura, ela pode ser traduzida como nova criação. Significa dizer que quando você está em Cristo, você passa a ser uma nova criação. Você tem que passar por uma transformação completa na presença de Cristo. E essa pessoa nova, essa nova criatura que você se torna, essa nova criação que você se torna, ela não é mais carnal, ela tem que ser espiritual. Não pode ser carnal, ela tem que ser espiritual. De modo que se eu nasci de novo, que se eu estou no evangelho, eu preciso obrigatoriamente não olhar as coisas de um jeito carnal, mas espiritual. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo de número 12, Paulo diz assim: nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Você só conhece o poder do Evangelho se você nascer de novo. Disto também falamos, não somente com palavras de sabedoria humanas, mas também com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Não é comparando as coisas espirituais com as coisas carnais. Não é comparando as coisas profanas com as coisas que são santas. É comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aí Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aí Paulo diz: ora, o que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Quando você está em Cristo, você não é carnal, você é espiritual. Quando o Evangelho chega até você, o Evangelho te transforma. É por isso que eu quero dizer para ti nessa noite: se o Evangelho chegou até você, se você foi alcançado pelo Evangelho, valorize o Evangelho na sua vida. Valorize o sacrifício de Cristo pela tua vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu quero ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus. Pedro diz assim: portanto, vós bem sabeis que não fostes redimidos, que não fostes salvos, que não fostes purificados, que não fostes comprados com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o sangue de Cristo precioso, sangue de cordeiro puro, imaculado e sem ruga. Não tem como chegar no Evangelho e não ser transformado, não ser uma nova criatura, porque obrigatoriamente o sangue de Cristo na tua cabeça, na minha vida, nos purificando, nos dá uma nova expectativa de vida. O verdadeiro evangelho exige de nós mudanças radicais. Radicais. Nova criação é. Quem está em Cristo, nova criação é. Nova criatura é. As coisas velhas, o jeito que você falava ficou para trás. O jeito que você pensava ficou para trás. O jeito com que você lida com problemas ficou para trás. O jeito com que você lida com conta, com dívida, com casamento, com filho, com empregado, com colega, tudo isso ficou para trás. Você precisa ser novo. Terceiro lugar. Todo mundo vive, gente? O evangelho que escandaliza o mundo, ele é cristocêntrico. Traduz, pastor. Cristo é o centro.
Era um escândalo no pensamento, no berço filosófico de Corinto. Era um escândalo um homem ser o centro de tudo. Olha que interessante. É um escândalo Cristo ter morrido pelos meus pecados, porque no pensamento deles, o homem é redimido por si próprio. Ele é redimido com seus trabalhos que ele faz para os seus deuses, pelos sacrifícios que ele faz, pelas escolhas que ele toma. Então, na cabeça deles, eles são o centro. Mas no evangelho bíblico, não, o homem não é o centro, Cristo é o centro. Sabe do que o homem é o centro? Do pecado. É você o culpado mesmo. Nós somos o culpado mesmo. Mas no evangelho que salva, que resgata, que transforma, que levanta, que restaura, Cristo é o centro. Nós vivemos, ele diz assim, versículo 23, nós pregamos a Cristo e ele crucificado. Ou seja, não precisa fazer jeitinho, não precisa enfeitar a pregação, não precisa inserir no meio da pregação elementos que não vão servir de nada. O evangelho por si só é suficiente. O dia que nós tiver que colocar fumaça nessa igreja, apagar as luzes, jogo de luz, meu Deus, que Deus feche a porta dessa igreja. O evangelho não precisa de nada disso, o evangelho é suficiente, porque nós acabamos gerando na nossa volta, nós, igreja no geral, geramos à nossa volta uma cambada de crentes emocionados, mas que não foram alcançados pelo evangelho. Porque se você está na igreja pelo evangelho, pode ter luz, ou não ter luz e você canta igual, pode faltar luz agora e você canta igual, porque você não está aqui pelo show, está aqui por Cristo, por quem Ele é. A gente vive numa época que a nossa pregação, o centro virou você. Você, as suas dores, as suas ansiedades, as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos. Você. Você e Cristo não é mencionado. João Batista disse bem assim: ninguém pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Eu posso vir aqui e falar que Deus vai te dar o carro. Eu posso vir aqui falar que Deus vai te dar a casa, que Deus vai trazer o teu marido, que Deus vai te curar, que vai aparecer dinheiro na tua conta. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Nunca é para que o homem seja engrandecido. Nunca é para que o homem seja visto, para que o homem seja honrado. Mas Deus faz tudo na tua vida e na minha vida para que Ele mesmo seja glorificado. Então nós estamos transformando as nossas pregações em reunião de autoajuda. Eu já disse aqui para os irmãos que estão comigo aqui há bastante tempo, quem chegou também já ouviu falar, eu não tenho a mínima preocupação de agradar quem senta para me ouvir. Porque Paulo fala aos Gálatas, se eu procuro agradar os homens, eu desagrado a Deus. Eu preciso pregar o evangelho de Cristo. Nós precisamos ser uma igreja firmada no evangelho de Cristo. Quer saber de uma coisa? Você tem promessa ou não tem? Responde. Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão. Você tem promessa, na verdade? A pergunta que eu te faço é, a tua fé está firmada no quê? Na promessa que Ele te fez ou nele? Esses dias eu conversei com um irmão, e ele perguntou assim para mim, pastor, o que tu acha das pessoas que recebem algumas profecias, mas falando de outras, não ministeriais, pregar, cantar, de outras coisas? Eu disse, eu creio. Só tem que entender uma coisa. Para que Deus te prometeu isso? Porque nós corremos o risco de correr tanto atrás da promessa que a gente esquece de quem prometeu. E nós acabamos achando, o Senhor prometeu, pastor, que vai te levar para os outros países, e eu me envaideço. Começo a correr atrás, começo a crescer, eu vou, porque eu estou achando que Deus quer me levar. Ele quer me levar mesmo. Mas não é para que eu seja conhecido, eu seja respeitado, eu receba dinheiro, eu seja bem visto, eu deixe um legado. Não! Para que Ele quer levar? Para que eu pregue o nome dEle. Você tem promessa? Não esqueça de quem te fez a promessa. Quando você chegar lá, e Deus te colocar na cadeira que você pediu. Deus colocar na tua mão a chave que você está pedindo. Deus colocar na tua mão a bênção financeira que você está pedindo. Não esqueça, a certeza não é a promessa, é quem fez a promessa, porque Ele não falha. Nós vivemos assim. Estamos mais preocupados em agradar quem nos ouve. E pode ser que eu apanhe essa semana na rua, porque está na live lá.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, Paulo fala a respeito dos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores. Paulo diz assim, eles tomam para si a honra que os verdadeiros têm. Isso fala de pessoas assumindo os altares para pregar, arrogando para si o título de pastores, de apóstolos, de profeta, de mestre, de pregador e do que lá que seja, mas no fundo do coração da pessoa não existe aquilo, porque não é para o evangelho. Aí Paulo diz, eles estão tomando para si a honra que é nossa, Paulo diz. Olha que interessante. Aí Paulo fala assim, ele fala lá no capítulo 11, versículo 12 a 15, de 2 aos Coríntios, ele diz que estes são falsos apóstolos e são falsos obreiros. São pessoas que pregam e que ensinam, mas a fim de atrair para si. A fim de atrair para si. A fim de ter vocês, de ter a igreja cativa do seu próprio pensamento. Eu sempre digo aqui nessa igreja, eu não quero que vocês sejam escravos, quero que vocês sejam livres. A mente tem que ser livre. A fé tem que ser livre. Você não pode ficar preso a dogmas. Aí Paulo diz, esses fazem isso. Aí Paulo diz assim, Paulo diz que do mesmo modo que Satanás se transfigura em anjo de luz, esses falsos também se fazem como se fossem justos. Olha que interessante. Mas sabe onde é que está esse pessoal aqui? Não está lá fora. Está aqui dentro. Você sabia que blasfêmia contra o Espírito Santo só crente pode fazer? Pessoas do mundo não podem? Porque não creem e não entendem. Aqui sim, nós sim. De onde vêm os falsos profetas? Não vem do mundo, vem da igreja. Da onde vem a confusão de ensinamentos? Não vem do mundo. Porque você pode ser um crente que nunca leu a Bíblia. Você não arreda o pé daquilo que você crê. Você não vai conseguir nem combater, mas você não vai arredar o pé. Agora, quando chega alguém com um ensino distorcido, você cede. Porque você olha e fala, mas é pastor, mas é profeta. Não é verdade? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, Paulo diz assim, eu vou abrir lá para a gente ler junto. Todo mundo vivo, gente? Me ajuda. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 3, Paulo diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contenda de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E aí, pastor? Esse é o evangelho que é mais propagado no mundo. O evangelho que visa o lucro. Então eu prego e faço um show para tirar o dinheiro. Para atrair o respeito. E Cristo ficou de lado no evangelho. Mas quer saber de uma coisa? Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. O evangelho bíblico ele não se baseia no que o homem pode fazer, ou no que o homem faz, ou no que o homem quer. O evangelho está baseado naquilo que Cristo já fez e está feito. Vocês estão entendendo, gente? É um escândalo para as nossas igrejas modernas, mas Cristo ainda é o centro do evangelho. Cristo ainda é o centro da pregação. Cristo ainda é o centro da tua vida, da minha vida. Cristo ainda é o centro das minhas vontades, mesmo as boas vontades. Quem aqui ora e jejua? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Tem gente que não ora e jejua, mas levanta a mão para não ficar feio. Fazemos isso. Aqui na igreja nós temos todo dia, pelo menos alguém está em consagração aqui. Desde que a igreja abriu. Vocês lembram disso? A pergunta é, para quê? Quando eu comecei na fé, eu orava demais, pedindo, eu queria ser usado nos dons. E eu buscava. E um dia o Senhor falou para mim assim, ó, para quê? Para quê?
Sabe, quem já ouviu do Senhor perguntas que te travou? Já aconteceu com você? Você se questionar, Deus te responder e você travar? Que você não pensou naquilo ali, aquilo que o Senhor te disse. Eu disse, para quê? Eu disse, é verdade, para quê? Porque eu queria ser igual, tinha uma irmã na nossa igreja lá, minha tia. Tudo que aquela mulher falava, podia escrever, acontecia. Dom de profecia tremendo. Falava, escrevia, acontecia. Eu vi no meio do culto, sair, ter uma senhora na cadeira de roda sentada, eu estou sentado lá no lado, assim, eu vi ela descer do altar, se ajoelhar assim, colocar as mãos na perna daquela senhora, pegar pela mão e ela sair andando, na minha frente. Aí sabe o que eu disse? Eu disse, eu quero ser usado que nem ela. Aí o Senhor disse, mas eu não quero te usar que nem ela. Eu quero te usar de outro jeito. Até o buscar a Deus tem que ser com o sentido correto. Jesus diz assim, João Batista diz assim, sigam a Ele agora, porque importa que Ele cresça e eu desapareça. Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ser o centro. Não adianta de nada eu botar uma placa lá em cima, botar um altar bonitinho aqui, enfeitar a igreja, se Cristo não for o foco da minha pregação, se Cristo não for o foco do meu ensino. Vocês entendem isso nessa noite? Cristo é o centro do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Paulo diz, eu só vos fiz saber de Cristo. Capítulo 2, versículo 2. Só vos fiz saber de Cristo. Eu faço isso com temor. Não tenho a intenção de argumentar filosoficamente para convencer vocês, porque o que eu falo não é baseado em sabedoria humana, mas é baseado no poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A nossa pregação tem que ser baseada no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Vocês compreendem isso nesta noite? Nós vivemos num mundo que você chega e as pessoas jogam pesos em cima de você que Cristo não colocou. Te obrigam a pagar algumas promessas que você não cumpriu. Pode ser que lá no mundo alguém te diga que você tem que pagar um trabalho para o santo X, Y ou Z. Mas eu quero dizer para ti que em Cristo não. Ele já pagou o preço. O preço já está pago. Quarto lugar. O evangelho que escandaliza o mundo é o evangelho do resgate. O evangelho que escandaliza o mundo é o evangelho do resgate. O que é resgate? O que é resgatar? Resgatar é pagar a dívida, pagar o débito. Explica, pastor. Nos dias antigos, se você tivesse uma dívida e não pagasse, o credor vinha na tua casa ou na tua banca, com uma nota promissória, cravava na tua porta e todo mundo que passava ali sabia que você devia e não pagou. Aquilo ali é uma dívida, não poderia ser pago. No dia de pagar a dívida, o devedor não poderia se apresentar sem um paracletos, um advogado, ou remidor. Então ele escolhia um amigo e dizia assim, eu preciso lá me apresentar e preciso de uma garantia do pagamento da dívida. Tu vai? E esse amigo ia como advogado, ia como paracletos, ia como remidor. E aí, pastor? Esse era eu e era você. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida que nós não teríamos como pagar. Não havia chance. Não havia chance de pagar a dívida que nós tínhamos. O salmista escreve no Salmos 49, versículo 7, que ninguém pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate, ou dar a Deus o valor da sua alma, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotaríamos. Nós íamos sofrer a ira de Deus em nós, porque não tínhamos como pagar a dívida. Por quê, pastor? Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Sangue inocente. Aí o Senhor viu que nós não tínhamos como pagar. E Ele se ofereceu como advogado. Ele se ofereceu como remidor. E como é que Ele pagou?
Ele pagou com o seu sangue. Ele pagou com o seu sangue. Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio ser servido. Em outras palavras, eu não vim para que ninguém pague o valor da minha alma. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Dar a sua vida como pagamento pela vida de muitos. É por isso que no capítulo 20, versículo 28 de Atos, Paulo, quando se despede dos presbíteros da igreja, Paulo diz assim: cuidai de vocês mesmos e de todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. O evangelho que transforma é o evangelho do sacrifício, é o evangelho do resgate, é o evangelho que Cristo é o autor da sua salvação e não você. A palavra do Senhor diz que ele pega a sua cruz e vai em direção ao Calvário. Quando ele faz isso, ele está pegando a dívida que me condenava, a dívida que te condenava. E ele atrai sobre si toda a praga, toda a imundícia, toda a maldição. Isaías 53, versículo 4, o profeta diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que era para cair sobre mim e sobre você, Deus fez recair sobre ele. Porque ele está pagando o valor da minha alma e da tua alma com a própria vida. Ele tomou a tua cruz. Ele tomou a minha cruz. Significa dizer que ele pegou a sentença de morte que havia sobre nós e atraiu para si, porque ele é o Paracletos. Ele é o remidor, ele é o advogado, ele é aquele que se colocou por fiador da salvação da minha alma e da tua alma. Você consegue entender isso nessa noite? Isso é um escândalo, porque para os gregos, o homem se redime por si só, fazendo sacrifícios, fazendo cultos, fazendo oferendas, fazendo trabalhos. Para os judeus, o homem se redime pelas obras. Eu faço para ser salvo, eu cumpro para ser salvo. Aí Paulo diz: mas no evangelho de Cristo não, porque no evangelho de Cristo, para o homem ser salvo, Cristo já fez tudo em função da salvação do homem. É por isso que Paulo fala assim, capítulo 1, versículo 27, Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as coisas deste mundo, as coisas desprezíveis e as coisas que não são, para transformar em nada as que são. Para quê, pastor? Para que ninguém se glorie diante dele. Para quê, pastor? Para naquele dia você não poder dizer que foi salvo porque você era mais santo, ou porque você era mais perfeito, ou porque você era mais bonitinho, mas porque ele quis te salvar. Ele quis me salvar. Aleluia. Colossenses capítulo de número 2. Vamos passar para a ceia já. Colossenses capítulo de número 2. Versículo de número 12, Paulo deixa a declaração, e é sobre este que eu encerro nessa noite e vamos passar para a ceia do Senhor. Paulo escreve assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos em vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou ele, perdoando-nos de todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Pergunta que eu faço: é morto? Fala. Não. Quando Paulo diz, estávamos mortos,
Pelo batismo fomos sepultados. Estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos revividos por ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Morto não fala, morto não se arrepende. É o Espírito Santo que ressuscita o morto, regenera o coração do morto. O morto confessa, então ele é salvo. É por isso que aos Romanos Paulo diz assim: se no teu coração credes e com tua boca confessares que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, serás salvo. Aí Paulo diz assim: perdoando-nos de todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida. Que escrito de dívida, gente? A nota promissória que te condenava. A nota promissória que dizia que você não tinha como pagar a dívida. Ele pegou essa dívida. Paulo diz assim: pegou o escrito da dívida que era contrário às ordenanças, o qual não era contrário a nós mesmos, tirou do meio de nós, cravando consigo no madeiro. E tendo despojado todo o principado e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Se coloca de pé nessa noite. O que Paulo está dizendo é: Cristo pegou a nossa condenação, levou consigo para o madeiro, cravou consigo na cruz. Lembra que eu disse que quando você devia, o cobrador cravava a tua dívida na porta, todo mundo sabia que você estava devendo? Todo mundo passava por ele e via que ele estava sendo crucificado para pagar o valor da minha vida e da tua vida. É por isso que ele está na cruz já, sofrendo suas dores, padecendo as suas dores, vendo a zombaria. E a palavra do Senhor diz que ele, de repente, dá o último suspiro. E a palavra do Senhor diz que ele dá o último suspiro, ele brada para todo mundo ouvir: tetelestai, está pago. O que ele está dizendo é: estou pagando a dívida. Que dívida? A dívida que te condenava, a dívida que te condenava, a dívida que me condenava, que condenava as nossas crianças. Ele está dizendo: estou pagando a dívida. Estou pagando a dívida da Jaciara, a dívida da Adelaide, a dívida da Tauana. Estou pagando a dívida do Alexandre. Estou pagando a dívida do Jonathan. Estou pagando a dívida que vos condenava. Aí Paulo diz ainda mais: ele triunfou sobre eles na cruz. Por quê? Pedro diz, capítulo 2 de Atos, quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ele diz assim: Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele estava envolto pelos laços da morte, mas a morte não pôde contê-lo. Por quê, pastor? Porque o pecado não era dele, era nosso. Foi os nossos pecados que crucificaram o nosso Deus. Aleluia. Mas é interessante que Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que Cristo, quando morre, ele desce às profundezas e ele pega os que estavam no cativo, e a palavra do Senhor diz que ele levou consigo o cativo, o cativeiro. Significa dizer que todos aqueles que morreram debaixo da lei, sem receber a graça, também foram alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque o sacrifício de Cristo não é só para mim, é para quem vem depois, e daqueles que vêm depois ainda é para todos quantos nosso Senhor Jesus Cristo chamar. É por isso que no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, só que o pecado foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Ele grita: tetelestai, está consumado, está pago. E a palavra do Senhor disse que quando ele grita tetelestai, está pago. Lembra que eu disse no começo da pregação que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus? Que o homem naturalmente é dividido de Deus? A palavra do Senhor diz que ele grita: está pago. E a palavra do Senhor diz que o véu do templo, que fazia a divisão entre Deus e o povo, rasgou-se de alto a baixo. Porque ele está tirando a parede da separação. Teu pecado não separa mais.
O pecado não pode te separar mais de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele grita: está pago e o caminho agora está aberto. Por que o véu rasgou-se de alto a baixo e não de baixo para cima, se houve um terremoto? Pensa. Por que o véu rasgou-se de alto a baixo? Não o contrário. Porque não foi o terremoto que abriu o véu, foi Deus. Ele desceu e abriu o véu. Está dizendo: o caminho está aberto, todos têm acesso a mim agora. A salvação é para todos. Eu não sei nesta noite que forma que você chegou aqui, ou o que você pensa do Evangelho, porque às vezes nós somos crentes e entendemos errado o que nós pensamos do Evangelho. Esse Evangelho, ele é um escândalo para nós, religiosos, que pensamos que a salvação está no muito fazer. Para os capitalistas da fé, que pensam que a salvação está em dar dinheiro. Nós pensamos, para os legalistas, que pensam que a salvação está em fazer muitas obras. Não, o resgate está em Jesus. O resgate está na cruz de Cristo. O resgate não está em nós, não está nessa esfera, não está naquilo que eu posso fazer, porque você só faz algo de bom para Deus porque Ele já te salvou, senão você não faz. Abra a tua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11. Se posicione as diaconisas ali, por gentileza. Hoje você vai estar participando da ceia do Senhor. Ceia de quem? Ceia do para relembrar o quê? Morte e ressurreição do nosso Cristo. Você precisa entender que a ceia do Senhor não se resume a engolir um pão, engolir um vinho. É muito além disso. Todas as vezes que nós participamos desse ato, nós estamos dizendo para o mundo: Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está vindo. Por isso que eu sempre digo que o nosso coração precisa arder, precisa queimar por esse dia. Eu passo o mês todo ansiando chegar o dia da ceia do Senhor. Teve meses que eu já fiz 2 ceias no mês já. E pode, pastor? Pode. Fazer toda semana se você quiser. Para o mundo isso é loucura. Porque o mundo olha e só vê pão e só vê vinho. Quando eu olho, eu vejo carne e eu vejo sangue. Para o mundo é loucura. Para alguns de nós cristãos é loucura. Porque alguns de nós cristãos não compreendemos ainda o que é o ato da ceia do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Levanta as mãos para cá nessa noite. Você vai orar junto com a diaconisa nessa noite. Você vai dar graças. Soberano Deus, eterno Pai. Levanta a tua voz, igreja. Eis aí, Pai querido, o teu corpo, Senhor. Eis aí, Pai, o teu corpo que padeceu na cruz do Calvário. Ah, Jesus querido, o teu corpo que foi humilhado, Senhor, que foi açoitado, que foi perfurado nas mãos e nos pés. O teu corpo que foi furado pela lança. O teu corpo que recebeu uma coroa de espinhos
espinhos, ó Pai, e te zombavam e te batiam, te perguntando se tu era rei, e te deram uma coroa de espinho. Eis aí o teu corpo nessa noite, Pai. O Senhor disse para aqueles fariseus: o meu corpo verdadeiramente é comida. Por isso, nesta noite, nós vamos participar, ó Pai, para termos vida em nós mesmos, porque longe do teu corpo não há vida, longe da tua presença não há vida, longe do teu sacrifício não há vida. Sem o Senhor não há vida em nós mesmos nesta noite, Pai. Que o nosso coração seja incendiado, Pai querido, pelo desejo de sermos melhores do que nós mesmos neste mês. Que o nosso coração arda, Pai querido, em te buscar cada vez mais. Que o nosso coração queime, Pai querido, por estar na tua casa, por estar em comunhão com o teu Espírito Santo, por estar, ó Pai querido, anunciando a este mundo que o Senhor vem, e breve virá, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que te transpassaram verão, e toda língua confessará que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta noite, Jesus, perdoa, Pai querido, os pecados neste lugar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Pode passar com o pão, diaconisa. E você que vai pegando o pão, vai buscando a Deus. Não te distraia. Você tem 15 minutos para buscar a Deus, como você não buscou o culto todo agora. Aleluia. E vai orando, você que já pegou o pão, vai orando. Oh Espírito Santo, eis o teu povo, Jesus. Eis o teu povo, Jesus, nesta noite, Pai. Ah, Senhor. Vai orando, igreja. Ora, igreja. Busca o Senhor. Ah, Espírito Santo, está vivo o teu povo nesta noite, Pai. Traga, Senhor Jesus, transformação nesta noite para o teu povo. Ah, Jesus querido, a tua palavra diz que o teu sangue verdadeiramente é comida, Pai. Ah, o teu corpo verdadeiramente é comida, Senhor. Por isso, nesta noite, se houver alguém aqui, ó Pai, que precisa sair daqui fortalecido no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, ó Pai, como Elias precisou no deserto, beber pão e beber água, nesta noite eu te peço, traz vida, Pai, que este ato de participar deste pão não seja apenas futilidade, não seja falsidade, não seja engano, não seja confusão mental, mas seja um ato espontâneo de um coração que entendeu o que Deus tem para ele. Busca o Senhor nesta noite, busca o Senhor, busca. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou hoje. Você não vai sair daqui do jeito que você entra hoje. Eu declaro, pelo poder da palavra que foi pregada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, você chegou aqui morto e vai sair daqui vivo nesta noite. Você vai sair daqui vivo nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite busca o Senhor. Eis aí o teu povo, Jesus, que te adora, o teu povo que te busca, o teu povo que te exalta, o teu povo que crê, o teu povo que entende o sacrifício na cruz, o povo que te recebe, o povo que aceita a mensagem da cruz. Aleluia! Aleluia. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode participar do pão. Aleluia, Senhor. Vai buscando, igreja.
Você não vai sair daqui do jeito que tu entrou hoje, não. Nós somos a igreja do Senhor. Eu declaro, recebe renovo nesta noite em nome de Jesus. Seja fortalecido nesta noite em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, dá força para o teu povo nesta noite, Pai. Dá força para a tua igreja nesta noite, Pai. Faz a obra neste coração, Pai querido, que está triste hoje. Neste coração que está desanimado hoje, faz a obra, Pai. Ah, Jesus querido, o teu corpo que foi pendurado naquela cruz foi por amor a mim. Foi por amor a essas irmãs, foi por amor a estes irmãos, foi por amor aos meus filhos, foi por amor aos meus netos, foi por amor aos meus familiares, foi por amor a nós o teu sacrifício naquela cruz, Cordeiro Santo, imaculado e sem ruga, perfeito. Aleluia, busca igreja, levanta a tua voz. Oh, Espírito Santo, recebe nesta noite, Pai, o clamor da tua igreja. Recebe o clamor do teu povo. Recebe o clamor nesta noite deste irmão. Recebe o clamor desta irmã. Recebe nesta noite, Pai. Recebe nesta noite, Senhor, o coração dessa pessoa como oferta. Recebe a vida de cada um como oferta. Ah, Senhor, o que é minha vida como oferta perto daquilo que o Senhor fez por mim? O que é o que o Senhor me deu, Pai, perto daquilo que eu quero? O que o Senhor tem é muito maior. Por isso eu te glorifico nesta noite, te exalto, Senhor. Oh, Espírito Santo, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e nós, olhando para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha aqui, gente, está falando de Jesus aqui. Ele era desprezado e o mais indigno por causa de nós. Homem de dores, experimentado no sofrimento comum de quem escondíamos o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia. Estende as mãos para cá nesta noite. Diz assim a Escritura: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: ora nesta noite, igreja, soberano Deus, levanta a tua voz. Eis aí, Pai, o teu sangue, Jesus. Eis aí o teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Eis aí, Pai querido, nesta noite, Senhor, o vinho que neste momento simboliza, Pai, o sangue imaculado e sem ruga. O sangue vertido, Pai querido, na cruz do Calvário para trazer a todos os homens, todos aqueles que creem e recebem o Evangelho, remissão dos seus pecados. Ai, Espírito Santo, que o Senhor nesta noite, Pai, derrame de sobre nós uma chuva de perdão neste lugar. Derrama de sobre nós, ó Pai querido, nesta noite uma chuva de transformação, porque quem está em Cristo nova criatura é, e todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Ti, Pai amado, nasce de novo. Quem está em Ti vê as coisas do jeito espiritual, do jeito que o Senhor deseja. Por isso, Pai, que o Teu sangue nos cubra nesta noite mais uma vez. Teu sangue verteu uma vez para todo sempre, este sangue nos alcança. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas nesta noite, Jesus. Ah, meu Pai querido, o teu sangue que verteu, cada passo que o Senhor dava, o seu sangue caía no chão. Cada chicote que estralava nas tuas costas, o teu sangue vertia no chão, ó Pai. Ah, Senhor, te furaram com uma lança e verteu sangue e água, simbolizando a purificação dos nossos pecados e a continuidade do teu sacrifício continuar, Senhor.
Nós cremos, Pai. Pode passar com vinho, diaconisa. Você vai pegando o vinho e vai buscando ao Senhor. Ah, Espírito Santo, nesta noite, Pai. Ah, Espírito Santo, nesta noite, Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te buscar. Oh, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor. Você que pegou o vinho, vai buscando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Busca Deus. Busca o Senhor nesta noite. Busca o Senhor nesta noite. Busca o Senhor nesta noite. É você e Deus agora. Te entrega de uma maneira que você não conseguiu se entregar o culto todo agora. Ele recebe a tua oferta de louvor. Oferece nessa noite a tua vida como oferta ao Senhor. Diga para o Senhor: não quero viver para mim, quero viver para Ti. Não quero agradar aos homens, quero agradar ao Senhor. Não quero fazer a minha vontade, quero fazer a Tua. Ah, Senhor, o Teu sangue vertido naquela cruz nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda imundícia, nos purifica, Pai, de toda, lava-nos de toda enfermidade, cura toda enfermidade, blinda-nos, ó Pai, contra todo o ataque do maligno, Senhor. O Teu sangue é poderoso para a salvação de todo aquele que crê.